Boa noite. Está instalada a polémica em torno das vacinas contra a meningite. Apesar do pânico generalizado, a verdade é que este ano há menos casos confirmados do que em período idêntico do ano passado. Esta semana, o Ministro da Saúde denunciou a existência de interesses económicos escondidos por parte dos laboratórios que produzem as vacinas. Agora, são os médicos a levantar dúvidas sobre as intenções da indústria farmacêutica. Foi criada aqui uma situação de histeria em volta de todo este problema, que é uma questão que é um pouco nebulosa e que não, isto não está bem, a história não está bem contada. Eu não sei porque é que isto foi desencadeado este ano, por haver a vacina. Os laboratórios existem, os laboratórios farmacêuticos é para ganhar dinheiro e para vender. É óbvio que se houver uma situação de pânico generalizado, como há neste caso, que as vendas das vacinas explodem, não é? Como aconteceu, e entra até em ruptura de estoques nas farmácias, e até se vai à Espanha comprar. Portanto, há interesses. Mas agora temos de distinguir os interesses legítimos daqueles que são ilegítimos. Agora tudo, a maneira como a situação aparece, dá que pensar. Deontologicamente, se assim é perfeitamente incrível que assim seja, e se realmente se há implicações, deviam ser averiguadas as implicações, porque não é impunemente, quer dizer, que se põe 8 milhões de pessoas perfeitamente em pânico no país, quer dizer, com repercussões incríveis para as pessoas, de todo o tipo. Os médicos sofrem diariamente as consequências do medo generalizado que nas últimas semanas provocou uma corrida desenfreada aos hospitais e às farmácias. E o medo tem um nome. Tem histórias todos os dias retratadas na comunicação social, mas não tem a dimensão da realidade. Os dados comprovam que a ocorrência de meningites e outras infecções provocadas por bactérias meningocócitas são habituais em determinadas alturas do ano, quando ocorrem isoladamente. Todos os anos registram-se em Portugal casos de meningite, sejam provocados por meningococos A, B ou C, ou até por outros agentes não bacterianos. Até 15 de fevereiro deste ano foram notificados 27 casos de meningite, pouco mais de metade em igual período do ano passado. Em relação ao ano passado, não há de facto um número maior de casos. A gente sabe que o meningococo tem anos piores, anos melhores, que esta altura do ano é uma altura muito propícia e que aparecem muitas infecções por meningocócicas invasivas. A diferença que há em relação aos anos anteriores é que nos anos anteriores não havia vacina para metade dos casos de meningococo. E este ano há. Mário Cordeiro é o presidente da Amuras, uma associação que há cerca de 2 meses se disponibilizou para oferecer 400 mil vacinas contra a meningite C. O Estado teria de custear as outras tomas. A polémica estalou com o próprio Ministro da Saúde a denunciar uma estratégia comercial. 7 milhões de contos que sejam utilizados para esse fim são 7 milhões de contos a menos para a luta contra o cancro, ou para a luta para o apoio aos cuidados continuados, ou para a luta contra a doença mental, ou para a luta contra o HIV. E são os senhores que decidem. Quem é que deve decidir? São os senhores que decidem que é mais importante salvar uma vida num caso ou no outro caso. É um problema extremamente complexo. Quanto aos interesses comerciais, eu posso lhe dizer, pessoalmente, não tenho nenhum interesse comercial nisto. Não sou produtor de vacinas, já fiz muitas consultadorias para muitas firmas privadas, porque eu também trabalho como perito. Até fiz uma consultadoria exatamente para uma das firmas de produtora de vacinas, o que não tem nada a ver com a minha atitude, portanto, de ética em relação às coisas. E em relação aos interesses comerciais que a Amuras possa ter, até agora não vi nenhum. O caso assume contornos ainda mais polémicos quando se fala na inclusão da vacina contra a meningite C no Programa Nacional de Vacinação. A incidência do meningococcus C representa, de acordo com um estudo elaborado pelo Instituto Ricardo Jorge, cerca de 50% dos casos de meningite. Mais de 45% dos casos notificados são provocados por uma outra bactéria, o meningococcus B, para a qual não há vacina. Segundo cálculos do próprio Ministério da Saúde, a inclusão da vacina contra a meningite C no Plano Nacional de Vacinas comportaria custos na ordem dos 3 milhões de contos. A decisão deverá ser tomada já no dia 1 de março, numa conjuntura de pânico. Mais complicado ainda será pensar que os responsáveis da saúde em Portugal possam eventualmente vir a ser pressionados por essa indústria farmacêutica para incluir num plano nacional de vacinação a vacina contra a meningite C.
Pode acontecer, admito que sim, que estão a ser pressionados para isso. Que essa decisão de entrada de uma vacina num Plano Nacional de Vacinação seja feita por pressão, seja de quem for, isso não concordo muito. E não concordo de maneira nenhuma. Quer dizer, se tiver que entrar, é ponderadamente e com calma e como deve ser ponderado. Não é de maneira nenhuma dessa maneira de pressão. E agora, mais a mais com esta pressão toda, então nem me parece nada aceitável que isso seja assim. A Justiça brasileira condenou esta noite Luís Miguel Militão Guerreiro a 150 anos de prisão e considerou o português como o principal responsável pelo crime de Fortaleza. Os outros 4 arguidos foram condenados apenas entre os 120 e os 130 anos de prisão. O tribunal até já tinha fechado, mas a juíza da 4ª Vara Criminal cumpriu o prometido. Apesar de ter estado doente nos últimos dias, entregou a sentença do caso da Praia do Futuro, quinta-feira, dia 21 de fevereiro, e aplicou a justiça com mão pesada. Ao réu Luís Miguel Militão Guerreiro, idealizador do macabro plano, pessoa sem a qual o crime de certo não teria sido concretizado e em cujas mãos estava o poder de fazer cessar a sua finalização, mas não fê-lo, aplico a pena de 25 anos de reclusão em relação a cada uma das vítimas. Ou seja, 150 anos. O português teve a maior pena entre os 5 arguidos. Raimundo foi condenado a 130 anos, os outros 3 a 120. A juíza acabou por absolver todos dos crimes de associação criminosa e ocultação de cadáveres, mas a condenação pela autoria material dos 6 homicídios satisfez o Ministério Público. Desta feita, o Ministério Público está deveras satisfeito, a pena foi bem aplicada, foi bem dosada, de maneira que acredito que o Ministério Público concorda plenamente com a decisão da Justiça. Não há, por isso, razões para o recurso. Num julgamento que terminou num prazo recorde, a juíza fez a exceção entre todos os intervenientes, discreta e com pouca vontade de falar com a comunicação social. Disse apenas que este foi um julgamento como qualquer outro. O trabalho é único, alguns mais complexos, não quer dizer que ele seja o único complexo. Existem outros, existem vários, infelizmente, há que se registrar. Poucos, com certeza, com o impacto deste. E o principal responsável, o português Luís Miguel Guerreiro, não sabe sequer que já foi condenado. Será informado esta sexta-feira e muito provavelmente transferido de imediato para uma prisão de alta segurança. Tem depois um prazo de 5 dias para decidir se quer ou não apresentar recurso. Maria João Ruel, Odacir Júnior e Ricardo Tenreiro, SIC, Fortaleza. O presidente da Câmara do Porto esteve reunido esta quinta-feira à tarde com o Boa Vista e com o Futebol Clube do Porto. João Loureiro esteve presente, mas Pinto da Costa faltou ao encontro. Preferiu encontrar-se com Luís Filipe Menezes em Gaia. Estava previsto que os 2 clubes e o presidente da Câmara se sentassem à mesma mesa e ao mesmo tempo, mas o Futebol Clube do Porto, sem Pinto da Costa, preferiu reunir-se em separado. Eu tenho pena que não tenha sido em conjunto, mas digo-lhe uma coisa, gostava de eu ter estado hoje cara a cara com ele, porque tinha esclarecido tudo, mas ele não veio aqui. O Boa Vista foi o primeiro a encontrar-se com o Rui Rio à saída. João Loureiro trouxe más notícias para a cidade. Estavam previstas 2 rotundas, fica só uma. Um túnel que estava previsto passar por baixo da Avenida da Boa Vista e outras obras, enfim, naquela zona que não eram consideradas prioritárias. Portanto, vão ser feitas exclusivamente as obras prioritárias, que terão uma coparticipação, que uma parte é do Governo, através do Instituto de Estradas de Portugal, e outra é da Câmara. E a parte da Câmara fica, como vos disse, em cerca de 1,780 mil contos. Depois foi a vez do Porto. O encontro durou mais de 2 horas, mas trouxe alguma luz aos problemas do clube. Foi uma reunião construtiva, há sempre sinais, enfim, positivos. Vamos ter, digamos, que continuar no caminho para, repito, chegarmos ao liderato que todos nós pretendemos. O último a falar foi Rui Rio. Disse que o encontro com os azuis e brancos correu educadamente, mas lembra que os tempos são outros. A Câmara Municipal do Porto não vai prestar vassalagem a mais ninguém, nem mesmo a uma instituição tão prestigiada quanto é o Futebol Clube do Porto. Esses tempos acabaram. Ponto 1. Nós vamos defender a nossa dignidade, sempre.
Rio reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer, mas que em breve terá mais respostas sobre o polémico plano de pormenor das Antas. Até ontem estivemos à espera que o projetista, enfim, respondesse às reclamações e desse a sua visão do problema. Ontem recebemos isso. O prazo começou a contar para nós hoje. E aquilo que eu me comprometi é, num prazo recorde, dizer qual é a nossa posição. Porque isso eu posso fazer. Está ao meu alcance fazer, vou fazer. A resposta será dada até à próxima quarta-feira, o dia em que uma delegação da UEFA regressa a Portugal. É pelo menos esse o compromisso de Rui Rio, que continua a lembrar que a Câmara do Porto não fabrica dinheiro. Se o Futebol Clube do Porto, em vez de me pressionar a mim, que não sei como resolver o problema porque não fabrico dinheiro, resolver ajudar-me a pressionar o Governo para o pagar, parece-me que as coisas poderão chegar a bom porto. Rio insiste que não pode dar luz verde ao projeto enquanto não houver garantias do Governo. Lamenta a não comparência de Pinto da Costa na reunião e diz que a hipótese de construir o estádio do Futebol Clube do Porto em Gaia não passa de um fait-divers. E o grande ausente da reunião na Câmara do Porto encontrava-se àquela hora do outro lado do rio, em Gaia. Pinto da Costa e Luís Filipe Menezes garantem que o encontro estava agendado desde Madrid. Pinto da Costa chegou sozinho porque garante que enviou comitiva conhecedora do dossiê do novo estádio para o encontro na Câmara do Porto. Na Câmara de Gaia foi discutido o plano pormenor em volta do centro de estágio. Luís Filipe Menezes diz que a conversa já estava marcada desde Madrid. Posso provar que não é coincidência na medida, tenho aqui a oposição para dizer que não é coincidência. A reunião de Câmara foi marcada aqui há 8 dias e este ponto estava na ordem de trabalhos há 8 dias, portanto penso que a reunião que o Futebol Porto já tem na Câmara do Porto foi marcada só há 24 ou 48 horas, portanto. Não sou o Santo António, que é que esteve uma vez em Pádua e em Lisboa ao mesmo tempo. Portanto, achava mais importante estar aqui? Não é um compromisso que eu tinha. O Presidente do Porto continua a acreditar que o estádio não vai mudar de margem. Eu sou um otimista, mesmo en passant. E como tal, continuo a acreditar, como estamos de boa fé, que tudo o que fizemos foi bem feito, que tudo o que fizemos tem suporte para continuar a andar. Portanto, vou acreditar que o estádio é no sítio onde todos os portuenses e portistas querem. Na Câmara do Porto, João Loureiro lamentou a ausência de Pinto da Costa. Pela minha parte, eu não lamento nada a ausência, que não estou nada interessado em falar com esse senhor. Aquilo que eu disse se refere às licenças que não existem de construção. Deve falar é com o do engenheiro Nuno Cardoso, que era o Presidente da Câmara na altura e que corroborou as minhas palavras e até foi mais longe do que eu. O Dr. João Loureiro, Presidente de Boa Vista, disse que há presidentes de clubes que estão mais interessados em alimentar polémica do que propriamente resolver problemas. Sente-se atingido com isso? E ele estava a falar à frente de um espelho, não reparou? É que lá na Câmara do Porto há muitos espelhos. Pinto da Costa diz que no final os sócios é que decidem, mas avisa que já recebeu telefonemas de preocupação da UEFA. O antigo presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes, trouxe novas contas à polémica em torno do Estádio das Antas. Gomes acredita que Rui Rio vai mudar de opinião quando dominar todos os pormenores do processo. Colegas de profissão, antigos colegas de escritório, adversários em dezembro passado, 2 economistas que fazem contas de maneira diferente. A saber, Gomes diz que os 12 milhões que Rui Rio fala são apenas 9, e desses 9, o investimento é repartido. Portanto, não estamos a falar de um déficit de 12 milhões de contos para colocar no orçamento deste ano. Isso é nem sequer saber fazer contas. Estamos a falar de uma despesa não coberta financeiramente da ordem dos 9 milhões de contos, nos quais este ano, no máximo, caberiam 3. Eu quero crer que a muito curto prazo tudo isto vai voltar à normalidade e que o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara terão consciência, finalmente, de que se trata de uma grande oportunidade que não podem perder. Porquê? Porque a Câmara vai ter, do lado positivo, grandes receitas que lhe adveiem da elaboração, do levar por deste plano pormenor e, portanto, a sua concretização em termos da nova centralidade. A Câmara receberá, em taxas e licenças, em CISA, em contribuição autárquica e em impostos locais, receberá qualquer coisa como 22 milhões de contos. As contas de Gomes dizem que a Câmara ainda vai ganhar dinheiro e acredita que o adversário, Rui Rio, ainda não sabe de tudo, portanto, precipitou-se. O atual Presidente da Câmara se precipitou
quando procurou ajuizar antes de ter todos os elementos. Gomes aproveitou a oportunidade para dizer ainda que nos últimos 2 anos, Nuno Cardoso, seu sucessor, abriu um buraco ainda maior. Nos 2 anos que se seguiram, portanto aqui nas eleições, a capacidade de endividamento da Câmara agravou-se imenso. A dívida duplicou em 2 anos e, portanto, a capacidade de endividamento da nova Câmara é muito menor do que aquela que nós tínhamos admitido inicialmente para o lançamento deste programa. É tudo uma questão de contos. Para Rui Rio, as obras ao lado das Antas custam 14 milhões de contos. Nuno Cardoso diz que são 2 milhões de pontos. Fernando Gomes garante que são 9 milhões de contos e que dinheiro não falta. Falta saber quem tem razão. Gomes apelou ao bom senso e todas estas contas são feitas em contos porque, ao tempo destes projetos, o euro ainda era uma miragem. Rui Rio não compreende os números de Fernando Gomes e diz que as contas apresentadas são feitas à maneira socialista. Em termos de finanças públicas, o Dr. Fernando Gomes é socialista. Em termos de finanças públicas, o Dr. Fernando Gomes é socialista. Tem a mesma visão das finanças públicas que tem este governo que levou as finanças públicas ao caos em que está. Tem a mesma visão da anterior Câmara, não é exatamente a mesma. A anterior exagerou um bocadinho, mas tem a mesma visão das finanças públicas que teve durante muitos anos. Ou seja, as finanças públicas não se pode brincar. Tem de ser com rigor financeiro que se deve fazer isso. Eu só posso honrar os compromissos que estão ao meu alcance. Tavares Moreira e Elisa Ferreira discordam da terapia que é necessária para revitalizar as finanças públicas. A ministra do Planeamento e cabeça de lista do PS por Braga disse esta noite na SIC Notícias que o choque fiscal do PSD só vai agravar a situação. Tavares Moreira assume que é arriscado, mas que algo tem de ser feito. Corrigir uma situação destas hoje só é possível através de mexendo nas 2 variáveis de ajustamento, ou seja, na produção e na despesa. Temos que conter melhor a despesa, temos que estimular a produção. E é neste contexto que faz sentido, é arriscado, mas faz sentido, utilizar o instrumento fiscal, que é dos pouquíssimo que ainda temos, ao mesmo tempo que se deve fazer forte contenção, uma forte contenção da despesa. Do Estado e sem baixar as despesas, pode-se logo à partida falar em choque fiscal? Alguma coisa tem que ser feita no sentido de estimular a produção, de estimular a oferta. Nós temos que atuar pelo lado da oferta e temos que atuar pelo lado da despesa. O primeiro efeito de uma baixa do imposto é precisamente uma perda de receita. Portanto, no curto prazo, há uma perda de receita inquestionável. E nós temos um problema, segundo diz o PSD, já. Portanto, se a nossa proposta, ou a proposta do PSD, é de, nesta situação que é crítica, baixar as receitas e esperar que o investimento reaja, e eu penso que o problema, se é assim tão grave, se é assim tão catastrófico, fica muitíssimo mais agravado com uma política que não diz nada sobre o lado das despesas. Está confirmada a morte do jornalista norte-americano Daniel Pearl. O repórter do Wall Street Journal foi raptado há um mês por extremistas islâmicos em Karachi, no Paquistão. Os norte-americanos estão destroçados, chocados com este ato bárbaro, disse já o Departamento de Estado norte-americano. Estas são as imagens divulgadas pelos raptores poucos dias depois do desaparecimento. Daniel Pearl aparece com uma arma apontada à cabeça e com as mãos atadas. A morte de Daniel Pearl foi confirmada depois de o FBI visionar uma cassete num local não especificado próximo de Karachi. Imagens que mostram o repórter a ser executado. Informação a todas as horas na SIC Notícias e à 1 da tarde no Primeiro Jornal. Boa noite. O grupo de teatro de Carniz leva à cena Ardente Paciência, com encenação de José Baioa. De 24 de janeiro a 22 de março, uma história apaixonante à sua espera no Teatro de Carniz. Podiam ter-me mandado para o hospital. Ninguém viu o que me fizeram. Ele podia ter batido nos miúdos. Podiam-me ter roubado também o carro. Podia ser pior. Podia não ter ninguém com quem falar. Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Porque falar ajuda. Espetáculo de solidariedade. Padre José Luís Borga, no Coliseu de Lisboa. Domingo, 24 de fevereiro, 15h30. Bilhetes à venda. Coliseu de Lisboa e na sede da Associação Mãos Unidas Padre Damião. Telefone 21 351 5720. Colabore com a Associação Mãos Unidas Padre Damião.